pessoal, hoje vamos dar início à nossa terceira e última aula da disciplina Educação Inclusiva. Nela vamos abordar a participação da família e a inserção no mercado de trabalho. Inicialmente, é importante sabermos que a família é a primeira instituição no qual o indivíduo faz parte. É onde ela vai ter o seu primeiro momento de socialização, onde vai adquirir os primeiros hábitos, é a primeira forma de interagir com as pessoas. Então, os membros têm contato direto entre si, estão ligados por laços emocionais em compartilho de uma história de vida, possuem características e necessidades próprias. A gente vai observar que tem uma mudança no paradigma entre essa família, em comparação à idade antiga e à idade moderna e os dias atuais. Na idade antiga, observa-se que a sociedade considerava a pessoa com deficiência como uma degeneração da raça humana e as famílias tinham a atitude de eliminar do convívio social. Essa conduta era bastante comum e aconteceu de forma natural até a doutrina cristã influenciar muitas culturas. Assim, a família, como a sociedade, passou a aceitar a pessoa com deficiência com mais tolerância sob a ótica da aceitação caritativa, no qual a família assumia apenas o cuidado pela pessoa com deficiência e o abrigava, abandonando a antiga prática de eliminação de seu convívio. Na Idade Moderna, a família passou a adotar condutas mais humanas devido ao amadurecimento de suas culturas, influenciada pelas várias pesquisas ocorridas na área médica sobre a problemática da pessoa com deficiência. Dessa forma, observa-se que a família passou a se engajar em vários movimentos e daí a gente observa o surgimento de algumas instituições visando atender às necessidades educacionais especiais. Então, a família passou a se engajar em movimentos de luta pela conquista de espaços na sociedade, pelo reconhecimento da pessoa com deficiência como um ser dotado de direitos e passou a colaborar com pesquisas na área. As famílias protagonizaram a fundação de instituições de forma a ser uma extensão de seus lares no provimento aos cuidados de seus filhos que possuíam deficiência. Um dos exemplos é o que? A PAI. Nota-se também que a Declaração de Salamanca reconhece a importância do papel da família na educação dos filhos. E os aspectos abordados na Declaração de Salamanca são: primeiro, os pais são parceiros privilegiados no que diz respeito às necessidades educativas especiais dos seus filhos e, na medida do possível, deve-lhes ser dada a escolha sobre o tipo de resposta educativa que pretendem para eles. Deve ser desenvolvida uma colaboração cooperativa e de ajuda entre autoridades escolares, professores e pais. Estes devem ser encorajados a participar nas atividades educativas em casa e na escola, onde podem observar técnicas eficientes e aprender como organizar atividades extraescolares, assim como a orientação e apoiar o progresso escolar dos seus filhos. Na Constituição Federal, também temos referências sobre a participação da família, quando no artigo 205 faz referência à educação como direito de todos, de acordo com o princípio da igualdade, e destina esse dever ao Estado e à família, que deverão ser promovidas e incentivadas com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 2º, trata da educação como dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E a partir daí nós vemos que o sucesso da inclusão escolar não é exclusivo da escola ou não é exclusivo da família. O sucesso da inclusão escolar é o resultado de uma parceria entre a escola e a família. Assim, o sucesso na inclusão escolar não depende apenas da instituição escolar, mas da colaboração participativa de todos os envolvidos com a criança ou jovem com necessidades educacionais especiais, em especial da família.
Um bom relacionamento entre pais e profissionais proporciona melhor compreensão das necessidades, interesses e possibilidades da criança ou jovem, troca de informações, criação de novas formas de atividades e vínculos afetivos. Ainda sobre a questão da inclusão e a participação da família no processo educacional, a gente observa na prática que muitas vezes a família, pelo fato de colocar na escola, acha que o resultado já vai ser o que? Garantido. Só que de nada adianta o aluno estar inserido, incluído na escola e em casa, a família também não acreditar no potencial do aluno. Então é importante que tanto os educadores, professores, pessoas que convivem com a criança e também a família acreditem que aquele aluno ele tem um potencial a ser desenvolvido e sempre buscar fazer aquele comparativo, não dele com os demais alunos, e sim dele como estava e como está no momento presente. A inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, igualdade de oportunidades. A gente observa que a CLT não traz nenhuma regra específica quanto à assinatura da carteira de trabalho da pessoa com deficiência, aplicando-se as normas gerais da CLT, tanto para as pessoas com deficiência ou não. Quanto à jornada de trabalho, lhe é garantida a redução ou flexibilização da carga horária, não devendo haver diferenciação de salários aos demais empregados que exerçam a mesma função. Assim, a gente observa que não é para existir essa diferenciação salarial. Se existem empregados com a mesma desempenho da mesma função, o salário deve ser o que? O mesmo. Os benefícios na relação empregador-empregado envolvem a imagem positiva do local que a contratou, exemplo para a sociedade, a empresa passa a influenciar os demais no mercado, e a gente observa que essa imagem positiva acaba por transmitir aos clientes uma maior aceitação dos produtos e serviços. Porém, na prática, a gente observa que quando se fala de incluir uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho, as empresas ainda apresentam alguma resistência. Por exemplo, relatam a dificuldade em encontrar mão de obra qualificada para uma determinada atividade, garantir a oportunidade de desempenhar funções ocupadas pelas pessoas normais, reconhecer e oportunizar o desenvolvimento de suas potencialidades, ofertar espaços e recursos de trabalho adaptados para desempenhar suas funções. Muitas vezes a gente observa que determinado tipo de deficiência já é um fator que determina o tipo de função que aquele empregado vai exercer. Por exemplo, geralmente pessoas que têm deficiência visual são colocadas em cargos que envolvem o quê? A telefonia, são telefonistas. E isso às vezes limita a oportunidade daquele trabalhador de exercer o quê? Uma outra função que ele também seria o quê? Capaz. Então é importante que as empresas tenham um olhar diferenciado de estar avaliando que atividade aquele empregado pode desempenhar e não já está determinando determinada atividade para determinado tipo de deficiência. A Lei 8.112, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil da União, no artigo 5º, diz: é assegurado às pessoas portadoras de deficiência o direito de se inscrever em concurso público e 20% das vagas serem reservadas a elas, em qualquer concurso. Na Lei 8.213, no artigo 93, determina cotas de vagas para as pessoas portadoras de necessidades especiais variando de 2% a 5%, junto às empresas privadas com mais de 100 funcionários. As empresas brasileiras relatam dificuldade em cumprir a referida legislação, principalmente por conta da falta de qualificação dos trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa que o Ministério de Educação e Cultura busca oportunizar cursos, busca qualificar as pessoas para que possam serem inseridas no mercado de trabalho. Bem, gente, assim a gente termina hoje a nossa disciplina de Educação Inclusiva.